Boa noite, Petrópolis. Boa noite, Rede Petrópolis de televisão, família da RPT. Estamos iniciando mais um programa Dossiê História, mais um programa da série Dossiê História. Este programa é levado ao ar às quintas-feiras ao vivo, a partir de 18 horas. E as nossas reprises sempre aos domingos, a partir de 8 horas da manhã. Nosso programa também está sendo passado ao vivo pelo o Facebook da Rede Petrópolis de televisão. Quem puder ou quem quiser acessar, poderá ver também pelo Facebook o nosso programa. Nossos vídeos também, nosso programa é gravado em vídeo e posteriormente lançado na página Dossiê História do YouTube. Estamos iniciando então o nosso programa de hoje. Vamos fazer um programa especial. Nós temos dois convidados, um já chegou e o outro nós estamos aqui aguardando. Deve estar com um problema no trânsito. O problema de chuva, o trânsito de Petrópolis realmente está horrível, né? Eu vim agora subindo aquela rua ali, da Silva Jardim, onde tem a curva do S, né? Até que estou mandando um recado para o pessoal do trânsito de Petrópolis, lá ali na confluência com a Universidade Católica de Petrópolis. Aí tem uma placa de proibido dobrar à direita, mas aquela rua é mão dupla. E você entra na rua, logo depois tem duas placas, subindo e descendo, a sinalização permitindo. É uma rua de mão dupla. E tem na esquina, em frente à Praça da Silva Jardim, tem uma placa proibindo dobrar à direita. Aliás, para quem vem para cá, para o Quissamã, eu sempre aconselho vir ali pela Silva Jardim, subindo aquela rua onde faz a curva do S. Porque lá pela Ipiranga é um horror essa hora por causa da saída dos colégios. Então, normalmente o pessoal, inadvertidamente, procura vir aqui para essa região pela rua Ipiranga e sempre vai encontrar problemas. Muito bem, então estamos aqui iniciando o nosso programa de hoje e nós vamos, nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Nós estamos falando hoje de microgravidade e o corpo humano no espaço, né? Eu convidei também o Marcelo Dessico, que é um astrônomo e pesquisador do Inmetro. Então nós pretendemos fazer hoje um programa interdisciplinar, falando de astronomia e também, ao mesmo tempo, falando da adaptação do ser humano, do corpo humano no espaço. E para falar sobre o corpo humano, nós convidamos o professor Estevão Scudesi, que é especializado em fisiologia e treinamento de força, né? O professor Scudesi já esteve no nosso programa em outra ocasião, não está estreando. Marcelo Dessico estaria estreando, quer dizer, na hora que ele chegar, ele vai estar estreando o nosso programa. Então, nós vamos falar sobre microgravidade ou corpo humano. O professor Scudesi, ele é graduado e pós-graduado na Faculdade de Educação Física, né? Aqui de Petrópolis, da UCP, né? E é pós-graduado em treinamento de força, né? Pela Gama Filho, né? Filho, acho. É mestre em Educação Física. Exato. Tem um currículo maravilhoso. É professor aqui da nossa Academia Aeróbica de Petrópolis. Isso. Ele é doutorando em Biociências pela Unirio e University of Ohio dos Estados Unidos. O professor Estevão possui mais de 20 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. E é professor dos programas de pós-graduação Lato Sensu da UCP, da UNIT, da UFRJ, e recentemente foi coautor do livro Mega Event Footprints, é isso? Exatamente. Meu inglês é horrível. Colaborando com o capítulo Ciência, Universidades e Jogos Olímpicos, né? Exatamente. Doutorando em Biociências também, né? Biociências, pela Unirio.
Qual é a Enfibio Unirio, né? É o PPG Enfibio, Programa de Enfermagem. Ok, o resto eu já li. Agora o nosso convidado também, nosso segundo convidado, chegou, deve ter ficado no trânsito, né, Marcelo? Preso. Né? Marcelo Decico, nosso astrônomo, já chegou. Eu já anotei aqui o currículo dele, né? Astrônomo, pesquisador do Inimetro, membro da Sociedade Brasileira de Astronomia, membro do projeto de defesa planetária, do FDL NASA, /NASA. FDL significa o quê? Frontier Development Lab. É um projeto de aceleração de conhecimento e inteligência artificial aplicado, no meu caso, do que eu participo, em defesa planetária, né? Cometas, asteroides, tudo que possa ameaçar a Terra. E nós vamos falar dos cometas e vamos falar dos asteroides, né? E das ameaças que nós temos também na Terra, né? Desses objetos espaciais que sempre passam raspando aqui, né? Pelo nosso planeta, né? É coordenador do projeto Exos, Exatamente. de monitoramento de meteoros, que é um assunto que é palpitante, né, conversar, né, desenvolvido pelo Observatório Nacional. Na verdade, o projeto Citizen Science, que a gente desenvolve junto ao Observatório Nacional com uma instituição, vamos dizer, mãe, e outras instituições parceiras, né, está se expandindo. E esse projeto a gente faz monitoramento do território brasileiro de meteoros, bólidos, e agora também lixo espacial. Muito bem. Bom, o ser humano sempre teve uma curiosidade muito grande em relação ao espaço, né? Nós, há um pouco mais de 500 anos atrás, tivemos a curiosidade humana de avançar pelas fronteiras marítimas e descobrir o desconhecido, né? Naquela época, era um tabu muito grande. Diziam que um pouco além do litoral da África, né, indo mais a oeste, havia um grande precipício e ali era um inferno, né? Então, se as naves navegassem para lá, cairiam no inferno, né? Ali tinha... E isso tudo foi criado por um vapor que era o ar quente que vinha do Saara, que encontrava com a umidade do Oceano Atlântico e criava aquela crosta de fumaça. Bruma. E aquilo apavorava os marinheiros da época. Não, o inferno, isso aqui são as trevas e tal. E duraram muito tempo, né? E graças aos portugueses nós quebramos esse tabu. Então agora a gente transportando isso de 500 anos atrás, nós estamos vivendo esse mesmo impasse, né? Ou essa mesma emoção de conquistar o espaço. É até interessante porque essa questão do descobrimento, ela para o êxtase dos terraplanistas, né? Porque você achava que a Terra era chata, né? Então o grande medo da população mais ignorante na época era que a Terra ela fosse um esquadro, né? Você cairia, né? Num precipício. Isso. E hoje em dia a gente vê retornando esse assunto, né, novamente, né? Mais por uma questão de fake news e pessoas querendo aparecer, e também uma questão importante lateral é a teoria da minimização dos caminhos, né? Que a gente vem desde o descobrimento. Você demorava meses da Europa para as Américas. No século XVIII você já demorava um mês. Com a máquina a vapor, 30 dias. No século XIX, menos de 30 dias. No século XX, em horas de avião. Então, chama teoria da minimização dos caminhos. E a mesma coisa vai acontecer no espaço. Daqui a pouco a gente vai começar a chegar nos objetos cada vez mais rápidos e cada vez nós agora estamos em direção às estrelas, os projetos interestelares que a NASA incuba. E as pessoas antigamente diziam, é impossível você, na atualidade, na duração da idade humana, ficar no espaço até chegarmos à próxima Centauro, que duraria milhares de anos, mas com a nova tecnologia, a minimização dos caminhos, né, do tempo, talvez chegamos em anos ou em semanas poderemos chegar às estrelas próximas com as novas tecnologias que há de vir, que quem sabe na nossa geração a gente possa... Quer dizer, minimização dos caminhos. Minimização dos caminhos. Como é que funciona isso? É exatamente a questão de que em cada geração você tem um gasto de tempo, né? No descobrimento eram meses.
e as pessoas achavam que você nunca ia romper a barreira da travessia oceana. Mas com os pulos tecnológicos, né, das caravelas, da máquina a vapor, depois do combustível, do motor a combustão, os caminhos eles vão se reduzindo na questão de tempo. Sim, isso eu entendi. Mas eu diria a você, como é que o homem já está pensando em minimizar esses caminhos lá no espaço, diante das dificuldades, a dificuldade do corpo humano, nós vamos falar aqui da fisiologia, nós temos que superar essas barreiras fisiológicas do ser humano. Sim, com certeza. E já há alguma perspectiva dessas tecnologias? Exatamente, Prisco. Como eu estava dizendo, hoje a gente sabe pela tecnologia atual que você demoraria milhares de anos para chegar à próxima Centauri. É uma estrela que está a alguns anos-luz daqui, é próxima, na nossa vizinhança. Mas, se você levar em conta a analogia das grandes descobertas, né, é como se nós estivéssemos ainda naquela Europa, ainda descobrindo as Américas. Demoraria-se meses, você teria que se preparar a expedição. Com o avanço tecnológico que vivemos hoje, com as novas técnicas, novos materiais, novas modelagens e também começando a se descobrir atalhos que você não quebra a teoria de Einstein, de relatividade, que você não pode ultrapassar a velocidade da luz, utilizando certos atalhos, modelagens matemáticas que já existem, que não são meramente ilações que pode ou não acontecer. A gente só precisa agora fazer com que a tecnologia avance nesse ponto. Quer dizer que não podemos romper a velocidade da luz? Não, isso aí é uma barreira inquebrantável que até hoje o homem não conseguiu provar que não que seria não possível você quebrar a velocidade da luz, a não ser em certos fenômenos já dentro do mundo quântico, em que não há esse fenômeno, né, essa barreira da velocidade da luz. Mas aí isso é a teoria da informação, essa é uma outra história que isso aí, a física quântica e as novas tecnologias, por exemplo, nanotecnologia, está muito em moda agora, que está ajudando muito a indústria. Sem dúvida, uma revolução. Isso é uma revolução e um produto muito grande. Agora eu pergunto, Scudério, como é que fica o ser humano nesse contexto aí, desse desenvolvimento, essa quebra de paradigmas e também da minimização do tempo? Pois é, justamente, né? À medida que as tecnologias vão avançando, pode chegar um pouquinho mais a gente consegue ter um encurtamento dos espaços e do tempo para conseguir esses alcances, né? Como ele falou, se você falasse para um indivíduo aí de 500 anos atrás que você poderia cruzar da Europa para a América em algumas horas, ele acharia que seria loucura. Ou bruxaria. Então a tecnologia, sem dúvida, e a tecnologia, isso é falado, quando ela é mostrada para uma pessoa que não a compreende, parece magia, parece bruxaria, né? Como você falou. No entanto, existem algumas barreiras físicas, mais especificamente quando a gente fala do corpo humano, barreiras fisiológicas. Sim. A gente vai falar um pouco sobre isso. A viagem interplanetária, ela coloca desafios monumentais e gigantescos para a fisiologia humana, do corpo humano, né? Para você ter uma ideia, ocorreram diversos voos ao espaço em alta órbita, baixa órbita, ao longo da história. Mas a média de permanência do homem no espaço é de 28 dias, a média de todos os voos. 28 dias é um tempo muito pequeno, médio, para se entender ainda o que aconteceria com uma viagem longa. Por exemplo, Marte, né? Seria a próxima grande barreira interplanetária chegar a Marte. Demorar alguns meses. Acreditamos o que uma missão completa de ida e volta seria o que, uns 2 anos, talvez. Se você ficar no planeta e voltar, talvez seja isso. Agora, ir e voltar, talvez hoje em dia com a nova tecnologia, inclusive Elon Musk, do fundador do Tesla Company, que lançou agora o Rocket X, né, o foguete X, um motor fantástico, que aí você consegue fazer vai conseguir fazer viagens mais rápidas. Você pode agora você pode chegar em meses a Marte, quando você demoraria um ano e pouco, né? Mas essa é que eu sempre converso com o Esteban. O homem não foi feito para o espaço. O espaço é inóspito para nós. Não é o nosso ecossistema. Não tem nada de hollywoodiano e muito menos charmoso você ficar no espaço.
é bem desagradável. É verdade. Na verdade, de fato, o espaço é necessário que o telespectador compreenda que o espaço é um ambiente extremamente artificial para a manutenção da vida. Você quer que eu peça para passar uns vídeos aí, para a gente ter pode, fica à vontade. uma ilustração? Fica à Vamos vontade. pedir a nossa técnica para passar. Isso, nós trouxemos isso aí umas. como é realmente no espaço, né? O exercício, a acomodação. A acomodação, você vê, o Marcelo pode até comentar melhor, mais tecnicamente, né? Você acredita que ela está mostrando o compartimento onde ela dorme, né, Marcelo? O dormitório, né? Que você não sabe o que é para cima ou para baixo. Exatamente. Que, na verdade, você está caindo. Essa questão de gravidade zero não existe. O que existe é que você está ali nos vetores que te dá a sensação de gravidade zero, mas você está constantemente caindo em torno da Terra. Tem a gravidade atuando. É como só que você está em queda livre. Então você está caindo. E aí as pessoas têm essa sensação, né, de que elas estão flutuando, mas na verdade está todo mundo caindo. Está caindo? Está caindo. Em relação à nave, elas estão flutuando, não é isso, Marcelo? Estão flutuando, está todo mundo ali caindo. Essa sensação, inclusive, deve ser desagradável. Você tem aquele projeto, chama Vomit Comet, que é o Airplane Vomit Comet, que é o avião cometa do vômito, porque quando você vai testar essa turma, eles vão para o avião, aí o avião ele faz um trajeto que são parábolas, e na descida da parábola ele emula todo mundo em gravidade zero, é a queda. E aí tem gente que passa mal, é um inferno. Um dos primeiros sinais, né, que vão ocorrer a cometer essa pessoa nas primeiras horas de espaço, né, Marcelo? É a desorientação total, né? A pessoa perde a noção do que é em cima, o que é embaixo. E isso ocorre, entre outros motivos, pela desorientação que ocorre dentro do líquido do vestíbulo, do vestibular, né, posicionado na aurícula, né, que dá a sensação de orientação para o cerebelo. Então, você perde noção. Aqui a gente está vendo um protocolo de exercício, né? A imagem está acelerada, mas aqui você pode notar que o indivíduo está amarrado por elásticos numa esteira rolante. Por que ele está amarrado? Para não sair flutuando. Então, ele está simulando ali, de certa forma, uma gravidade, só que essa gravidade simulada pelo elástico, puxando ele para baixo, não chega a 1/3 do seu peso corporal. Nessa imagem, a gente está vendo o indivíduo fazendo exercícios com um cabo, né? Porque no espaço não adianta você levar peso de academia, porque vai levantar com um braço, com um dedo, um peso de 30, 40 quilos. Então, a resistência toda é dada com cabos e resistência a vácuo e máquinas pneumáticas, né, Marcelo? Que eles levam para o espaço com o intuito de manter esses astronautas treinados com as suas funções musculares e ósseas preservadas. Você pode classificar o espaço com diversos efeitos de curta, média e longa duração para a fisiologia humana, né? A gente está vendo agora a menina correndo na esteira. Esse exercício e essa filmagem foi feita no espaço mesmo, né? Talvez em alguma estação. Né? Nós temos uma estação lá, permanente. Estação Internacional Espacial. E são astronautas de todos os países. Né? Não, um consórcio internacional que congrega dezenas de países e cada um contribui financeiramente, com tecnologia, para que mantenha a estação ativa. Então, os astronautas desses consórcios, desses países, vão para lá. O Brasil faz parte desse consórcio. E parece que já enviou até um astronauta. Já enviamos lá um astronauta, a gente financiou o treinamento dele, foi tudo financiado, e ele foi num foguete lançado numa base russa, né? E aí ele ficou lá, me parece. Era até um oficial da aeronáutica. Ele era um coronel, se não me engano, coronel da aeronáutica. Né? E aí o Brasil investiu, que na época achava que era importante, estratégico, você pelo menos ter já algum brasileiro, pelo menos astronauta, no espaço, né? E vamos esperar agora um civil agora, já foi um militar, quem sabe o Estevão pode ser o próximo astronauta civil. O Estevão, eu sei que ele está se preparando. Está se preparando para ser um astronauta. Com certeza. Olha, de fato, existe, né, esse ideal de ser o astronauta, né, acredito que por muita gente, mas, sem dúvida, é uma tarefa muito árdua, né, se a gente for olhar do ponto de vista técnico e físico. Esse curso que você fez de esforço, né, é um curso
de treinamento de força, né? Exatamente. Ele já é direcionado para esse tipo, né, de atividade, né? De fato, o curso de especialização em treinamento de força é uma especialização em musculação, né, de academia de ginástica. Mas, obviamente, que a gente tem um arcabouço de informações que pode ser utilizado, entre outras coisas, numa viagem interplanetária, como, por exemplo, prescrição de treinamento para um astronauta. E isso é fundamental, né? Uma vez que a gente acabou de ver na imagem que é necessário que o astronauta que vai permanecer muito tempo no espaço treine, faça esforço físico, tanto exercício aeróbio quanto treinamento de força. Especificamente, quando a gente fala do treinamento de força, que a gente viu o astronauta fazendo força com uma polia, ele está fazendo aquilo ali, agora a gente está vendo exatamente uma das máquinas elaboradas nos Estados Unidos, chamada RAD, que ela funciona com braços pneumáticos. Isso que vocês estão vendo é um agachamento. É como se fosse um agachamento. É uma simulação de um leg press, também pode ser considerado. Ali um ciclo ergômetro, né, estacionário, uma bicicleta. E note que existe uma preocupação tanto da realização de exercícios cardiovasculares, né, cardiorrespiratórios, como, por exemplo, a esteira ergométrica e a bicicleta, assim como exercícios de força que a gente acabou de ver o indivíduo realizando na máquina. As principais preocupações são com relação ao sistema músculo-esquelético e a parte óssea. Uma vez que, quando você não tem ação da gravidade sobre o seu corpo, né, qual é a função dos músculos e dos ossos? É sustentação e locomoção, basicamente. Quando você não tem mais isso, né, dentro da espaçonave, eles se locomovem com os braços, né, eles mal usam as pernas. Então, existe uma perda de massa muscular abrupta, muito grande, né? Em relação à musculatura da perna. A musculatura da perna, principalmente. Né? Entre outros fatores, essa ausência essa microgravidade faz com que exista um reequilíbrio de fluidos corporais. Sabe quando a pessoa chega em casa à noite, de um dia de trabalho, o pé está inchado porque andou o dia inteiro e está com o sapato apertado? No espaço, nas primeiras horas, esse líquido todo, que geralmente pela ação da gravidade se acumula nas extremidades inferiores, sobe e se redistribui para a parte superior do corpo. Entre as partes que é inundada por fluidos é a face. Então existem muitos problemas, principalmente problemas oculares. Pessoas que têm glaucoma podem agravar seriamente os problemas oculares em função da pressão. Em função da pressão de fluidos que é redistribuída pela ausência da gravidade. Esses são problemas assim, imediatos, logo de cara. Existem efeitos secundários a esses, como, por exemplo, o coração não precisa bater com tanta força mais na microgravidade. Então, ocorre um ajuste do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que a sístole promove durante uma contração. Cerca de 20% da sístole ela acaba caindo, descendo. Isso é uma adaptação que ocorre para que a pressão não fique alta no espaço. Isso é um ajuste corporal. E quanto mais tempo o indivíduo vai ficando, maiores são esses ajustes, né? Entre outros ajustes, é a lei do uso e desuso. Se eu não estou usando a perna para andar, nem a musculatura corporal para me manter em pé, erguido, essa musculatura ela vai atrofiar de forma muito rápida, muito rápida. E a musculatura está inserida no quê? No osso. E se ela não promove força em cima do osso, o osso começa também a perder a função. Então, ele começa a entrar no processo de osteopenia, que é a perda da massa óssea. E em estudos clássicos que foram feitos no espaço, mostraram que existe uma massa óssea, uma perda de massa óssea de até 10% da massa óssea do indivíduo total em viagens, em manutenções longas no espaço, acima de 6 meses. O recorde de ficar no espaço é de um russo, né, do Valery Polyakov. Ele ficou 437 dias, 14 meses no espaço, a bordo da extinta Mir, da União Soviética. Ele ficou lá 14 meses. Esse é o recorde de permanência. E, para você ter uma ideia, um indivíduo de 30, 40 anos, que fica mais de um ano no espaço, ele retorna à Terra com uma idade óssea, medida pela densidade mineral óssea, de um homem de 80 anos de idade. Então, ele envelhece, perde massa óssea de forma abrupta, assim como perde massa muscular. Cerca de 20% a 50% de perda de massa muscular, pelo desuso. O difícil é você estudar o longo prazo dessas ocorrências, uma vez que na Terra você não consegue simular a longo prazo a microgravidade, só mandando alguém lá para cima.
Então se torna algo quase que inviável de se estudar, só mesmo com quem vai. Mas você tem alguns modelos de aproximação que você pode fazer aqui na Terra. Uma das formas de fazer isso são estudos de longo prazo de acamamento. Mantém-se o indivíduo acamado por meses, em geral de 90 dias a 6 meses. E coloca ele acamado com um tilt, com uma inclinação negativa para a cabeça de 6 graus, justamente para simular a ida dos fluidos. Ainda assim, esse cara está sendo comprimido na cama. Então, o osso está sofrendo uma reação mecânica e está fazendo, né, os osteoblastos, os osteoclastos estão fazendo renovação óssea. Então, ainda não aproxima completamente o que seria a ausência de gravidade, entende? Sim. Por isso, é tão importante que ele faça exercício físico no espaço. Né? E os russos, antigamente, faziam com toalhas. Porque você levar, né, Marcelo, pode falar até melhor isso, qualquer 1 quilo a mais numa nave... Milhões, né? Milhões de dólares para você subir 1 quilo a mais de equipamento. Então, os caras tiraram soluções de fazer treinamento com toalha. Enquanto um puxava a toalha para baixo, outro puxava para cima. E vice-versa. Até que, mais recentemente, a gente viu aquela máquina pneumática, aquela prensa de agachamento ser elaborada. Calistenia pura, né? É similar, né? Exercícios E aquilo ali de deve potência. ter acrescido alguns milhões de dólares. Ah, sem dúvida alguma. A máquina de malhar mais cara do mundo. Sem dúvida alguma. A malhação mais cara, do mundo é no espaço. Mas tem um outro ponto interessante que o Estevão falou, a questão do homem, mas que a gente estava falando com o Estevão outro dia. Tem a parte física e tem a parte emocional, psicológica. Você confinar pessoas durante muito tempo num espaço pequenino. Isso também tem havido estudos sobre isso, dessa inter-relação pessoal. Você conviver num espaço confinado um pouco maior que essa sala durante meses. Então, hoje também se tem essa preocupação de como é que você pode agregar as pessoas sem que elas se irritem mutuamente, cada um respeitando o seu espaço, porque você sabe que casamento, né? Você fica anos com a pessoa e você começa a implicar, porque a posição da escova de dente. Você imagina você conviver com várias pessoas que você não tem afinidade nenhuma emocional e você tem que conviver com elas. Culturas diferentes. E culturas diferentes diuturnamente. Né? Daqui a pouco implica com o ronco, com a forma de falar, com a forma de respirar. Então, isso... Não, isso o que o Marcelo tocou um ponto fundamental, na verdade. Né? Existe até um projeto chamado Mars 500, Marte 500, na China, se não me engano, que são 500 dias em isolamento num cubículo. São 7 pessoas, chineses, europeus e russos, né, do leste europeu também, confinados, porque você não pode, você tem que testar o caráter desse indivíduo, o emocional desse indivíduo. Você não pode arriscar, no meio de uma missão interplanetária, uma missão, mesmo que seja em órbita baixa da Terra, alguém surtar. Porque isso é extremamente normal nesse ambiente totalmente hostil que é o espaço. Uma analogia boba até seria essas casas de programas de televisão como Big Brother. As pessoas já não brigam, não discutem 3 meses numa casa, espaço, né? Numa casa com piscina, com comida, etc. Tu imagina no espaço. Tem um caso interessante. E motivados ainda para brigar. Tem um caso interessante que aconteceu há uns mais de 20 anos, de um astronauta da época do ônibus espacial. Eles eram uma equipe, sendo que o astronauta ele era casado e a outra astronauta era amante dele. E aí deu uma briga, mas eles estavam em terra. Né? E aí, claro que ela foi destituída, ele foi destituído. Mas você imagina esse triângulo amoroso no espaço. Não sei se a outra astronauta era casada. Eu sei que ele era casado e ela era amante dele. E deu um pipocó que ela, enfim, ela perdeu o estribeiro em terra. Agora, ao ensejo desse fato que você está falando, como seria, não sei se seria possível, a relação sexual no espaço? Mas com o Estevão, né? Eu sei que já teve testes, já casais já foram para o espaço, né? Já fizeram esse experimento, né? E aí, Estevão? Na verdade, o ato em si eu desconheço realmente. Acredito que já deve ter tido. Já teve, sim. Uma coisa interessante que está relacionada a essa pergunta é o seguinte: o primeiro homem que foi ao espaço, Yuri Gagarin, né, o cosmonauta russo, 1961, não é isso, Marcelo? Foi. Então,
tem menos de 60 anos que o Yuri Gagarin foi para o espaço. Exatamente. 57 anos, na verdade, que ele foi para o espaço. O primeiro homem a ir ao espaço tem 57 anos. Acredita-se que o ser humano, o Homo sapiens, está pela Terra há 300 a 200 mil anos. Ele faleceu já, Gagarin. Sim, faleceu na mesma época em um desastre de avião. Acho que ainda foi na década de 60. É verdade. Né? Ele jovem, faleceu E jovem. o Armstrong, americano, também já morreu. Mas já morreu velho. Morreu velho já e curtiu bastante. É. E era avesso à notoriedade. Ele não gostava. Ele não gostava nem de falar sobre o assunto. O Yuri era tratado herói, né? Herói russo. Sim, um herói mundial. Herói mundial. E foi o que despertou a ira dos americanos. Sem dúvida. Quem foi o primeiro? O Kennedy, agora nós só tem que botar um homem na Lua, senão a propaganda, nossa propaganda americana do livre, da democracia vai ser ameaçada pelo bloco soviético. Aí que foi o grande impulso para o homem à Lua. Historicamente era derrota atrás de derrota dos Estados Unidos, não é? Foi. Tem um grande amigo meu, um grande astrônomo, que já trabalhou, faz projetos para a NASA, a gente conversando sobre exatamente dificuldades da vida. Você tem suas derrotas pessoais, e ele me contando, olha, Marcelo, você tem que olhar, veja nós americanos. Os russos nos deram várias rasteiras, mas hoje em dia, quem é que realmente lidera a exploração? Quando você fala NASA, espaço, NASA. Você tem a Agência Espacial Europeia, que é maravilhosa, projetos fantásticos. Mas realmente quem foi o grande impulsionador da exploração espacial foram os americanos. Agora os russos também reagiram, né? Reagiram. Eles estão com os projetos bons agora. Maravilhosos, mas como o bloco soviético ficou depauperado, sem dinheiro. Era até engraçado que eu conheci uma vez um astronauta russo, isso nos anos 90, ele contando como é que era, se não me engano, dentro da Soyuz ou dentro da Mir, que eles não tinham dinheiro, então você andava dentro com um cano pendurado, cano batendo na cabeça, e aí às vezes você tinha que consertar alguma coisa, eles usavam aquele tape de prata, sabe? Era na base do vamos amarrar isso aqui, entende? Não tinham dinheiro. Agora, já que nós falamos de homem no espaço, vamos falar um pouco de espaço também? Com certeza. Uma pergunta, tira para mim uma curiosidade. Qual a diferença entre o meteoro e o meteorito? Ótima pergunta, Príncipe. Posso chamar assim? Príncipe? Claro. Ótimo. As pessoas confundem. Meteoro é o fenômeno luminoso no céu. Não necessariamente precisa vir de um meteoroide, de um asteroide. Pode ser um lixo espacial reentrando. Ele faz aquele trajeto luminoso, a gente chama de meteoro, porque o meteoro ela é uma palavra de origem grega, que quer dizer mais ou menos fenômenos atmosféricos, tanto de meteorologia, daí que vem a raiz de meteorologia. Meteorito é o que sobrevive ao percurso do meteoro na atmosfera, porque antes dele entrar na atmosfera, ele é um meteoroide. Ele é um objeto, uma pedra, uma rocha, no caso, objetos naturais, que ao penetrarem, eles se iluminam por a questão de ablação atmosférica, né? Eles vão batendo nas moléculas cada vez mais rápido e ele se ilumina. Aí você chama de meteoro. Se esse pedaço, essa rocha, sobreviver a toda essa passagem, ablação, seja que o material, a constituição da densidade, velocidade, ângulo de entrada, pode sobreviver um pedaço. Esse pedaço, quando cai no chão, é meteorito. Ito é pedra, né? É o sufixo de pedra. Então é basicamente isso. No espaço, meteoroide. Penetrou na atmosfera, é um meteoro, que é o fenômeno luminoso. Se sobreviver, cair no chão, é um meteorito. Bom, então quando ele entra do espaço na gravidade da Terra, ele ainda é meteoro. Ele vai ser meteorito no momento que ele... Cai. Quando ele entra na atmosfera terrestre, ele é um meteoro. Quando ele se ilumina. E o controle desse meteoro? Porque volta e meia está caindo, né? A sorte é que cai em deserto, cai no oceano. 3/4 da Terra são de água, então as probabilidades são maiores nos oceanos. Mas pode cair, de repente, em Nova York, né? Pode. Como caiu há pouco tempo atrás no Uruguai, um meteorito e quebrou a televisão do indivíduo.
E ninguém ressarciu ele. Ainda perdeu Mas só a televisão, ele deu muita sorte. Quebrou a telhado e bateu na televisão e quebrou a televisão. Mas devia ser também uma pedrinha pequenininha. É uma pedra pequena, não é grande, não. O problema todo é que esses objetos entram em alta velocidade, só que eles são freados bruscamente. Eles entram a milhares de quilômetros por hora. Eles são freados bruscamente, e aí, quando ele se apaga, quer dizer, ele já perdeu muita energia, aí ele começa a cair em queda livre, que são algumas centenas de quilômetros por hora, 150, 200 quilômetros por hora, que é o limite, né, da queda livre, e ele vai caindo em queda livre. Só que você imagina uma pedrinha a 180, 200 quilômetros por hora, caindo ela vai causar um dano. O mais interessante é o seguinte, que esses objetos, as pessoas acham que quando cai um meteorito no chão, ele está quente. Por surpresa, não, ele está congelado. Porque, imagina, o objeto ficou milhares ou milhões de anos no espaço, a quase o zero absoluto. E a passagem que ele faz na atmosfera dura no máximo, nesse momento de meteoro, de queima, de fenômeno luminoso, 2, 3 segundos, 4 segundos no máximo. Não é tempo suficiente para esquentar todo o corpo até no seu interior. Então, ele forma uma crosta de fusão, aí ele apaga, ele começa a cair, essa crosta ela também vai, ela rapidamente esfria, aí quando você bota a mão no objeto, ele está congelado. Até mesmo porque a temperatura da estratosfera e das outras esferas, até chegar, ele vai congelando. Sim, né? Porque exatamente, lá são bem baixas. É um frio enorme, né? É altíssimo, exatamente. E aí você tocou no assunto de monitorar isto. Antigamente não havia essa grande preocupação, apenas haviam grupos amadores pelo mundo para estudar os meteoros. Isso veio avançando. O nosso núcleo no Brasil ele estuda cientificamente, oficialmente, né? É um projeto junto com o Observatório Nacional, com a Univap, algumas federais, Observatório de Campinas, órgãos, instituições de pesquisa, porque a gente precisa identificar a estatística em que a Terra atravessa esses objetos, quanto de massa a Terra está recebendo diariamente, que são dezenas de toneladas, e quantos desses objetos realmente podem ter risco para nós, que a gente chama de superbólido, que é aquele que aconteceu em Chelyabinsk, em 2013, em fevereiro, e que causou $1 bilhão de danos e mais de 1.000 pessoas machucadas pelo estampido sônico, que foi quebrando janela, vidro, e as pessoas foram se machucando. A partir daí é que se deu uma alavancada em você começar a fazer um monitoramento e ter investimento para você fazer, a gente chama de prevenção. Identificar objetos de tamanhos de 20, 30 metros, com alguns dias de antecedência, calcular a sua órbita para saber onde é que ele vai cair e, se for numa população, numa densidade demográfica, houver essa probabilidade, aí você entra em ação com projetos de mitigação, né? A defesa civil, avisar a população, evacuação, né? Então, nós estamos nesse ponto. Por sorte, esses objetos eles não são frequentes para cair em população, mas acontecem e a gente tem que estar preparado para isso. Muito bem. Eu tenho também uns vídeos aí do espaço, até coisas que você me selecionou e me enviou, que eu gostaria que a técnica passasse, os vídeos lá do Impacto Lunar. Exatamente. Esse aí é um projeto fantástico do Exos. É um projeto que a gente começou no final de 2015 e 2016. É um trabalho junto com astrônomos amadores, que a gente fez um observatório remoto, robótico, dentro de padrões científicos para que você possa gerar dados consistentes. E aí a gente faz o monitoramento, aí você está olhando o observatório, é lá em Campos, na cidade de Campos, né? E aí você faz o monitoramento da Lua, quando o tempo permite, né? Às vezes está nublado, e a gente está com esse projeto, porque é importante você fazer a estatística dos meteoróides impactando na Lua, você faz a estatística de crateras, estatística de massa, e você estudar o impacto direto de um meteoróide na Lua é um laboratório, vamos dizer, ao vivo, né? Você está vendo todo o fenômeno acontecer. Então, nós temos esse projeto, né? Isso aí, essa imagem feita por um projeto da Espanha, que além de identificar o impacto, eles usaram imagens do Lunar Reconnaissance e identificaram realmente naquele ponto tinha sido formada uma cratera. Então, esse é um dos projetos que a gente leva, né, do impacto lunar.
é o Observatório Remoto do Campus de Goitacazes. E é um projeto feito por astrônomos amadores, que a gente promove as pessoas a participarem de projetos científicos. Isso aí são imagens de meteoros, feitas, se não me engano, por uma câmera em São Sebastião, uma câmera teste, que a gente também tem essa parte de ficar... a gente faz muitos testes de câmeras, as mais indicadas para projetos de meteoros, de baixo custo, para que os voluntários possam adquiri-la. E aí você está vendo aí exatamente um timeline, né, uma versão acelerada, né, de uma câmera observando o céu. No caso, ela está colorida, porque era uma questão de teste, mas ela é preto e branco, é monocromático. E aí nós monitoramos os céus toda noite. Tem câmeras, dezenas de câmeras espalhadas pelo Brasil, e a gente está capturando e imaginando esses meteoros para os estudos de origem, constituição, órbitas, né? É isso que nós fazemos. Eu até tinha selecionado aqui, eu não sei se a técnica recebeu, um encontro da luz do Sol com a Lua, que elas ficam... Foi até um fenômeno observado recentemente no Canadá, em que a Lua e o Sol ficam quase que iguais. Você viu isso? Não. Eu recebi esse material. Cuidado aqui. Que tem muita imagem fake, hein? Não sei se Hein? Existe muito... As pessoas fazem muito composê de imagem. Mas vamos lá, mostra aí mas que a gente... foi um grupo que me mandou, pessoas que eu conheço até da minha turma de Marinha, e eles têm eles captam muito essas coisas, só que eu não sei se a técnica tem aí uma foto de... Se você mostrar o Sol, sóis, o Sol perto de uma lua cheia, eu vou dizer que está errado. Espero que não. É um fenômeno que foi observado não sei se eu vou conseguir localizar aqui, eu estou tentando localizar, eu separei isso, talvez esteja aqui na minha... Bom, mas isso aqui, senão nós vamos atrasar o tempo. Esteves, e aí? É isso aí, o Marcelo aqui, o nosso companheiro de ciência, né, meu amigo pessoal até, né, Marcelo? Sem dúvida. Está tendo muito trabalho aí recentemente. É verdade. Né? Vários objetos entrando na nossa atmosfera no Acre, o ano começou Salvador, efusivo. Começamos aí no Acre, entrada de um lixo espacial que causou assim um burburinho. Entramos logo em ação para... Porque o projeto, além de ser um projeto científico, a gente também se sente na obrigação de informar o público, o grande público, do que está acontecendo. Então, jornalistas nos procuram, pessoas leigas nos procuram, aconteceu isso aqui na região, e a gente tem uma ferramenta hoje muito, muito bacana, que chama-se Report Fireball, relatório de um Fireball. Você vai lá na internet, você só botar Report Fireball, e aí você tem uma página que você pode fazer o seu relato, o seu testemunho desse fenômeno que você viu no céu. E nós recebemos esse relato e já usamos ele como uma base, um princípio de estudo. Então, no fenômeno que houve no Acre, nós recebemos vários relatos, né? Começamos a receber relatos de pessoas que viram esse bólido passar no céu. Já estávamos acompanhando a entrada de um lixo espacial na região. E aí a gente matou a charada. Trabalhamos de madrugada, a equipe toda do projeto. E aí a gente praticamente já sabia que tinha sido um satélite, um pedaço de um foguete lançador de um satélite, se não me engano, um satélite de comunicação da Angola. E aí esse foguete lançador, ele reentrou. E reentrou por cima passou pelo Acre, passou raspando pelo Acre em cima do Peru. E umas partes foram cair lá no Peru, um pedaço do tanque. Esse é o grande problema. Porque o país lançador tem que informar que o objeto vai reentrar. Isso chama-se direito internacional espacial. Direito internacional e é regulado. Só que ainda não se respeita muito. E por que isso? Porque se houver algum dano, né, em alguma propriedade, o país lançador, e aí você tem uma questão de corresponsabilidade, tem que indenizar a pessoa que sofreu o dano. Até hoje isso nunca aconteceu, mas um dia há de acontecer, e aí como é que vai ser discutido isso? Então, hoje você tem congressos internacionais, hoje há uma discussão
preocupação muito alta sobre essa questão, porque o lixo espacial está aumentando, cerca de mais ou menos 500 mil detritos orbitando a Terra, na ordem de 10 centímetros para cima, e em baixa órbita, e também... E as órbitas superiores, o problema não é isso. As órbitas superiores, você vai ter órbitas de centenas, milhares de anos, o problema é deles se chocarem com um satélite lá em cima e destroem um projeto de milhões. O problema de baixa órbita é a reentrada, onde é que ele vai cair. Então, você tem dois problemas. Um, detritos muito altos, milhares de anos de órbita, centenas, que talvez não reentre nunca. E aí é o choque lá em cima, como houve uma vez, um satélite, se não me engano, foi um satélite francês, um satélite chinês que fez um teste, explodiu, os detritos foram bater num outro satélite também que espedaçou e o estilhaço foi fazendo o efeito cascata. E a órbita geoestacionária, que ela está mais ou menos 36 mil quilômetros de altura, é uma órbita super populosa, já está cheio de satélites, que é onde são os satélites de comunicação, de sensoriamento, que eles acompanham a rotação terrestre. Que a órbita geoestacionária ela foi uma bolação do Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, né, uma Odisseia no Espaço. Ele bolou, quando ele era um garoto, um jovem engenheiro, sobre a órbita geoestacionária. E aí, realmente, a ideia funciona. Você coloca o satélite ali parado, acompanhando a rotação terrestre. Então, é uma órbita extremamente estratégica. E todo mundo quer botar satélite na órbita geoestacionária. Só que ele é uma propriedade, ele é um capital que ele não é infinito. É como a onda eletromagnética do rádio. Tem uma hora que você não dá mais para botar estação de rádio. Não dá mais para você botar tanto satélite nessa órbita. Isso é outra discussão. Falando nisso, que ele tocou nesse ponto, a gente tem hoje a ISS rodando a Terra. É baixa órbita, a gente chama de baixa órbita. Exato. A mais ou menos 300, 400 quilômetros de altura, ela tem um perigeu, um apogeu, e toda hora ela tem que estar sendo recolocada, né? Ela tem propulsores, porque senão ela vai começar a reentrar. Ela começa a cair, ela reentra. Então, você tem que estar toda hora corrigindo, porque a órbita de todos os objetos de baixa órbita que nos orbitam duram mais ou menos 89 minutos. Né? O satélite passou agora, daqui a 89 minutos ele vai passar, não exatamente em cima, mas ele vai passar de novo próximo de você. Mais ou menos 89, 90 minutos. Pegando esse gancho... Pode falar. Pegando esse gancho dos 88 minutos, parece que o Sol aparece para os astronautas que a ISS tem sempre gente lá, né, em órbita. Está sempre ocupado. Está sempre ocupado. Então, o ser humano está lá em missão constante. Só que existe a troca das equipes, justamente pelo que eu falei. Claro. O ser humano não aguenta ficar em microgravidade muito tempo. Esse é um dos maiores limitantes atualmente da exploração interplanetária. Você acha que vai vencer? Eu creio que sim. Eu acho que com o avanço da farmacologia, já existem medicamentos como o bifosfonato, que previne a perda de cálcio nos ossos. Na verdade, ele previne a reabsorção de cálcio. Então, o indivíduo consegue, com treinamento e o bifosfonato em órbita, manter níveis razoáveis de massa óssea sem definhar tanto. Tá? E eu acho que o caminho é por aí. Farmacologia, ciência do treinamento, né? E tecnologias de até mesmo, talvez, gerar gravidade artificial. Não é isso? Seria a tecnologia baseada, chama-se a roda de Von Braun, se eu não me engano. Que aparece nos filmes. Aquela roda gigante, né, girando, emulando a gravidade. Uma força O problema disso é o custo e a energia que você tem que despender para manter a roda girando. Porque você tem o atrito, você tem perda de energia térmica. Então a roda, uma hora, ela vai parar. Então você tem que manter a roda, imagina uma roda gigantesca no espaço girando. Então você tem que ter tecnologia para manter uma energia, um reator que deixe essa roda girando. Que é o caso clássico 2001, Odisseia no Espaço. Exatamente. Quem lembra do filme, que quem gosta do espaço, eu recomendo assistir. Vi esse filme, clássico. Ainda eu era garoto quando eu vi. Exatamente, é impactante. E apresenta exatamente aquela nave, ela usa exatamente essa ideia da roda, né? De emular. Tem aquela cena famosa dele fazendo um Cooper, né, que a gente chamava, né? Um jogging. Ele tá, você vê ele subindo, correndo e voltando, né? Exatamente, sem cair, né? Sem cair. O ângulo da câmera, a câmera vai acompanhando. De cabeça para baixo. E exatamente falando sobre isso, essa órbita, essa rotação, um efeito imediato da órbita baixa, como na Estação Internacional Espacial, é o fato que eles veem o Sol
nascer e se pôr 15 vezes num espaço de 24 horas. Então, isso interfere diretamente no ritmo circadiano. Nós estamos acostumados, nosso corpo está preparado para 12 horas de claro, 12 horas de escuridão, né, próximo da linha do Equador. Né? E quando você tem 15 nascer e pôr do sol por dia em 24 horas, você bagunça completamente o ritmo circadiano. Isso vai bagunçar a expressão de melatonina, hormônio do crescimento, cortisol, certo? Que aqui na Terra a gente não pensa nisso. Assim como a gente não pensa que a gravidade nos mantém, a gente se mantém em pé com os músculos para forçar contra a gravidade, e lá, sem a gravidade, a gente vai definhar, a gente também tem que começar a entender que qualquer mudança, né, na naturalidade, como é o ambiente do espaço, que é um ambiente extremamente artificial, ele vai ser um ambiente também extremamente susceptível a gerar doença no corpo humano. Tá? Talvez seja aquela analogia também que as pessoas ficam em cavernas profundas sem ver a luz do sol durante meses, né? Também tem estudos sobre isso, que é o contrário, né? A pessoa não vê o sol. Aí são distúrbios da vitamina D, por exemplo. Eu faço uma pergunta para os dois. Nós temos um pouco menos de 4 minutos de programa, tem que ser uma resposta rápida. É o seguinte, essas estações estão mandando mensagens para o além, né? Verdade. Para ver se encontra outros seres lá que possam entrar em contato, que se de alguma forma encontrássemos, seria muito bom, porque o avanço nosso tecnológico seria muito maior, né? Certo. Porque presume-se que esses seres estariam mais bem desenvolvidos. E o outro é o seguinte, a Terra tem um prazo para acabar, né? Então, Bilhões essa de anos. necessidade... Sim, mas nós temos que preparar as futuras gerações. Essa necessidade de conquistar o espaço tem alguma coisa a ver aí com o nosso ego, né? Por isso que eu estava até achando estranho que essa pergunta não fosse aparecer, né? Sobre a questão de vida inteligente externa a nós, né? Que geralmente em discussões de fóruns como esse, essa pergunta aparece e estava assim, será que não vai ter essa pergunta? Então, por isso que é muito bem-vinda essa pergunta. É interessante, né? É uma questão filosófica, né? Uma questão tecnológica que a gente enfrenta, né? E uma ansiedade da humanidade. Estamos sós. Eu sempre vejo assim, nós temos que ser pé no chão, usar sempre a metodologia científica, que é que nos trouxe até agora e está ajudando a curar doenças, né? Não é apenas você, eu acredito. Tudo bem, vamos provar. A gente precisa de dados, não é? Você tem testemunhos, relatos de avistamentos, mas a ciência trabalha com o que é palpável, concreto e no laboratório, né? E aí você tem essa questão de mandarmos sinais para fora, sinais que estão indo à velocidade da luz, já estão a 50 anos-luz, 60 anos-luz de distância, as primeiras transmissões de televisões de rádio talvez já estejam a 60 anos-luz de distância. Nas nossas circunvizinhanças, não sei dizer se existe algum exoplaneta habitado, e se tiver habitado com inteligência, e se tiver uma inteligência, uma vida inteligente, se ela já foi capaz de criar tecnologia para ler esses sinais. Então, você vê que é uma cadeia, que é a chamada equação de Drake, que ela já vem sendo modificada e aperfeiçoada desde a década de 60, quando um grupo composto do Drake, do Carl Sagan, até começou com uma brincadeira e virou séria a coisa. Então, é muito dessa equação de Drake que hoje a pesquisa científica se baseia de tentar uma estatística. Aí você entra no paradoxo de Fermi. Ora, se existe vida inteligente, por que não fez contato conosco? Se não fez contato conosco, onde é que está a vida inteligente? Aí você discute, são os grandes espaços interestelares. Então, é uma questão ainda está em aberto. Obviamente, a ciência hoje, as grandes agências espaciais buscam essa resposta dentro do campo da astrobiologia. E dentro do campo da astrobiologia, buscar se um dia iremos encontrar vida inteligente. Aí eu finalizo aqui dizendo o seguinte, uma frase do Carl Sagan. Ora, o universo é tão grande, seria um desperdício de espaço, de tempo, só termos nós aqui, né? Bom, fiquem abertos. Estevão, para você concluir, nós temos 32 segundos. Eu concordo com tudo que ele falou, na verdade. Creio que, pela vastidão e imensidão do espaço, é uma questão matemática e de tempo, talvez, que a gente encontra vida. Se é inteligente ou não, é outra conversa. Eu alimento algumas esperanças nesse sentido.
até mesmo porque há algumas evidências já de alguns contatos na Terra. E, faltando 10 segundos para terminar o programa, eu, certa ocasião, estava escalando o Monte Roraima, certo, e eu fiquei à noite lá, meio perdido, eu e o guia, e olhamos para o céu e tinha uns movimentos, objetos fazendo assim, como se estivessem brincando, né? E de forma coordenada. Então, e aquilo só podia ser um objeto dirigível. Não sei por quem, pode ter sido por humanos, né? Mas, meus amigos, o meu tempo acabou, está lá 000, e eu quero agradecer a paciência dos meus os telespectadores, que eu tenho certeza que devem ter adorado a conversa, foi ótima, maravilhosa, e agradecer, né, a audiência e também aos meus convidados, o prazer de vir aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima semana, reprise do programa domingo, 8 horas da manhã. Uma boa noite a todos.